Olá, então, Ronivon, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Para quem está vendo agora ou para quem também vai ver no futuro essa live, eu quero dizer que eu estou aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo, nesse momento. E você, Ronivon, onde é que você está? Eu estou exatamente na cidade de Barreirinha, que fica bem próximo de Parintins, a 340 quilômetros de Manaus, que é a capital do Amazonas, aqui no Ah, que norte legal. mesmo. E como é que está o clima aí? Para cá é um bocado quente, só que hoje está Sim. muito frio hoje. Caiu uma boa chuva por aqui. Ah, é? Só por curiosidade para nós que estamos aqui no sul, o que é muito frio para você? Frio aqui é 20, acredito que 20 graus. Do norte nós já somos acostumados ao calor de 30 e poucos graus. Sim. Quando diminui um pouco, todo mundo se esconde. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodivon. Tu não tem a menor ideia do que é 2, 3, 4, 5 abaixo Um de zero, frio. né? Não, não, aí não. É. Um Nós já dia tu tem, estamos bem acostumados com calor aqui. um dia tu tem que conhecer, vai ser legal. Vai ser legal saber. É uma experiência interessante, viu? É uma experiência interessante. Ronivon, vamos lá. O tema da live de hoje, então, são recursos para que nós possamos enfrentar as intempéries, enfrentar esses momentos que nós estamos passando agora. Isso, recursos aí que vão nos ajudar a lidar não só com a nossa autogestão, com o nosso eu, com a nossa saúde psíquica, mas também com as intempéries que porventura venham a surgir em função de situações de mercado, talvez recessão. Eu acredito que logo as coisas vão normalizar, mas o objetivo é que nós tenhamos, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer cenário, recursos para que nós possamos, então, superar qualquer tipo de obstáculo. E esse é o objetivo dessa live, é fornecer recursos para que nós possamos enfrentar qualquer situação com habilidade, com capacidade, enfrentar as intempéries, né? Então, a live e esse tema, então, nós chegamos a esse acordo em conjunto. E nessa noite eu gostaria de me colocar à disposição, tanto sua como de outros que aqui estão, né? Todos os outros que estão aí, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade. Nosso objetivo nessa noite é enriquecer realmente o nosso conhecimento, é também termos possibilidades, soluções, não só para nós aqui, como no futuro esse material vai ficar gravado e outras pessoas terão acesso a isso. Você pode usar isso nas tuas sessões, com os teus alunos, com os teus clientes, com os teus coaches, para também trazer negócios, né? Então, esse material é um material livre aí. Inclusive, eu estou aqui com um dos parceiros, que é o Júnior. Nós fizemos na sexta-feira, até falei que essa de hoje seria um pouco repetitiva, porque nós fizemos no Instagram e por falta de habilidade da minha parte, eu não consegui deixar ela gravada de tal forma que eu pudesse utilizá-la, né? Então, Júnior, você também tem aí disponibilidade total aí de depois pegar esse conteúdo, editar, jogar para gerar negócios também, tá bem? Então, eu nesse momento fico então à disposição para nós iniciarmos com as perguntas que você quiser fazer, Ronivon, e que todos os outros que estão aqui, o Valério, o Júnior e quem mais entrar quiser fazer. Nesse exato momento que todo mundo está passando uma situação única, né? É o problema da crise. E hoje eu estava pensando bem, no momento da crise, nós podemos observar três tipos de pessoas, né? Eu enumero três tipos: aquelas que veem a crise e fogem, que tem um papel de vítima; aquelas que observam a crise, mas também nem cresce e nem regresso também. Fico praticamente uma vida acomodada. É aquele que eu posso entender como uma pessoa que fica em cima do muro. Né? Um terceiro tipo de pessoa, aquela pessoa que vê a crise e ela avança. Esse número é um número bem pouco na humanidade, cerca de 1% a 5% deles. Vê a crise e observam que existe uma luz no fim do túnel. Eles não fracassam, pelo contrário. Eles crescem. Toda vez que tem crise, acabam crescendo cada vez mais. E hoje nós podemos perceber o nosso povo mesmo, o povo brasileiro, de uma forma em geral. Muitos estão crescendo, mas a grande parte dele
está esperando uma ajuda cair do céu ou do governo, né? Segundo esse ponto, assim, os recursos que, se nós formos olhar para o povo brasileiro, que tipo de recurso o povo mais necessita nesse exato momento, assim? Sim. O primeiro recurso, mais importante de todos, é entender que o grande responsável por construir a vida que eles querem é eles mesmos. Um dos grandes problemas hoje culturais no Brasil, e infelizmente isso é cultural mesmo, desde as escolas, em todos os contextos, nós crescemos e passamos a vida, de um modo geral, a grande maioria das pessoas, com um mapa totalmente desatualizado, um programa, uma percepção do mundo completamente desatualizada. Como assim? Por exemplo, existe um programa que nós acabamos empiricamente instalando na nossa mente que diz o seguinte: olha, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer a minha parte, as coisas boas vão acontecer. E esse programa geralmente ocorre na nossa infância, porque quando nós se tem pai ou mãe, ou até mesmo quando alguém mesmo que não tenha pai e mãe e seja criado por uma instituição, nós entendemos que se nós fizermos na infância as coisas corretamente, automaticamente vão nos ver, vão nos reconhecer, vão nos premiar, vão nos bonificar, vão nos amar, né? E nós crescemos achando que é só fazer a minha parte que as coisas acontecem. Ou outras crenças limitantes do tipo assim, não, o que é para mim está guardado, o que é bom vem, o que é meu vai vir, o que está predestinado para mim. Sendo que, na verdade, as pessoas acabam delegando a outras a responsabilidade, as circunstâncias, as pessoas, ao universo. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Alguns aqui sabem, outros não, que eu sou teólogo também, né? Eu também sou bacharel em teologia. E nós, na própria escritura, entendemos que até essa crença limitante que, infelizmente, permeia o meio cristão, seja católico, evangélico, seja qual for a denominação, existe uma crença que permeia o mundo cristão, que é o seguinte, que vamos pedir para Deus, vamos pedir ao Pai. Olha, deixa eu falar uma coisa importante. Sim, Deus é Pai. Deus, ele é provedor e ele é um Deus, um Pai. Ele pediu que chamasse esse todo-poderoso ser que criou o universo de Pai, porque ele é realmente alguém que é um provedor. Mas a ideia dele como para nós pedirmos a ele é algo que normalmente as crianças fazem, né? Quando a gente amadurece na fé, nós aprendemos a assumir a nossa posição e tomar posse daquilo que é nosso, exercitando a fé. Então, até nem mesmo Deus, tá, que é pai e provedor, quando a gente começa a amadurecer na fé, eu não estou falando de idade cronológica, tá? Não estou falando de idade cronológica. Não importa se a pessoa pode ter uma pessoa de 15 anos de idade madura, né? Em termos de experiência com Deus e fé, e pode ter uma pessoa de uma certa idade, né? Que tenha, sei lá, uma idade razoável, e mesmo assim não tem essa maturidade. Não estou falando, então, de cronologia, estou falando de experiência. Então, até essa crença limitante de que papai dá, chega num ponto que, se nós olharmos a Escritura, o que Deus disse para Josué: esforça-te, eu serei contigo, esforça-te, eu te ajudarei, faz a tua parte. Então, essa crença que permeia a sociedade, desde o meio cristão até outros meios, de que nós fazendo a nossa parte, automaticamente as coisas acontecem, olha, não é bem assim. Por quê? É que nem, por exemplo, eu atendo executivos, atendo todos os tipos de pessoas. E teve uma vez uma executiva, inclusive, responsável por dar treinamentos a essa executiva. Olha que interessante, era uma executiva que era especialista em treinamento, se formou conosco. Aí um dia ela disse assim para mim: puxa vida, eu faço tudo direitinho, faço o meu melhor e ninguém me reconhece, ninguém me promove. Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, fulana, vamos chamá-la de Maria. Eu falei assim: Maria, o que acontece é que eles não são nem seu papai, nem sua mamãe. Ou seja, não adianta, ou seja, fazer a tua parte, fazer o teu melhor é a tua obrigação. Se você quiser prosperar nessa organização, se você quiser evoluir, se você quiser ganhar mais, se você quiser novos horizontes nessa organização, o que você vai precisar fazer é montar um projeto em que você vai fazer com que eles compreendam o quanto você pode fazer por eles, o quanto você pode melhorar os resultados, o clima organizacional, o faturamento. E olha, a verdade é que ninguém está rasgando dinheiro. Quando você tem esse entendimento de que você, fazendo o teu melhor, é tua obrigação, mas que, se você quiser prosperar lá dentro, você precisa estabelecer
um plano de ação e fazer com que os diretores comprem essa ideia para que você possa levá-los além, aí sim você começa a negociar, aí sim você começa a barganhar. Olha, é verdade, em alguns lugares, você fazendo o seu melhor, pode ser que te reconheçam. Mas eu ainda disse para ela assim, sabe qual é o grande problema? É que eles não são nem seu papai, nem sua mamãe. Ou seja, você precisa dar uma visão, você precisa engajá-los, você precisa dar um ponto de vista que faça com que eles comprem a sua visão e percebam que você pode ir além. Quando isso é possível de ser analisado e mensurado em termos de retorno, o que acontece? Eles pensam assim, puxa vida, se ela me der esse resultado, eu posso, então, dar esse plus a mais de prosperidade, de rentabilidade, de remuneração a essa pessoa. Então, essa é a grande sacada, é você não ficar refém das emoções, das circunstâncias, de que outras pessoas olhem para você, do governo. A verdade verdadeira é o seguinte, a diferença entre primeiro mundo e terceiro mundo não está na nossa nação. Isso, a grosso modo, em termos quantitativos de um modo geral, sim, nas pesquisas dizem, não, o Brasil ainda é terceiro mundo. Mas a verdadeira diferença entre primeiro e terceiro mundo está entre essa orelha aqui e essa aqui. A maneira como nós assumimos responsabilidades, olha, o Brasil é um celeiro hoje também de bilionários. O Brasil é um celeiro repleto de oportunidades. Diversos empreendedores, a China mesmo está comprando muita coisa aqui. Olha, para vocês entenderem isso, em muitos países do mundo, você não consegue fazer as pessoas tomarem mais 1 litro de leite, porque os países de primeiro mundo, muitas vezes, eles chegam num nível em que tem muita segmentação, existem muitos players, existem muitas pessoas disputando esses mercados. E o Brasil não, o Brasil tem tudo para ser feito, assim como outros países que estão em fase de crescimento aí, que podem aceitar investimentos e que têm um povo comprometido. São países que você tem como prosperar, como fazê-los crescer, como avançar, como fazer com que esses países abram oportunidades para você. Outra coisa importante, se nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos mania de falar mal do nosso país, né? Olha, lá fora, a maioria deles não faz isso. Eles pegam coisas ali que talvez você não ache grande coisa e promovem, fazem marketing, melhoram aquele ambiente, criam. Ou seja, do pouco, eles fazem muito. Quer ver uma coisa? Olha, por exemplo, a nação de Israel. Não tem nada lá, não tem nem água, né? São referência em muitas coisas, até em dessalinização da água. Encontraram uma solução para um problema e hoje vendem para o mundo inteiro. Então, é isso que nós temos que entender. Quando nós assumimos responsabilidade pelos nossos sonhos, pelo nosso resultado, não ficamos refém dos outros, reclamando do governo, nós fazemos realmente o que, assumimos responsabilidade, construímos o que nós queremos, nós temos a vida que nós merecemos. E esse é o grande problema da sociedade hoje. A sociedade toda ela... Quer ver uma coisa? Até esses dias, isso vai mudar agora, daqui para frente, né? Nós estamos entrando num tempo que é lifelong learning, aprendizado a vida inteira e numa era exponencial. O que é uma era exponencial? Uma era em que todo o restante da história nós tivemos um crescimento, né, que foi um crescimento linear ascendente. Agora, nós estamos entrando num tempo que é absolutamente exponencial. O que significa isso? Significa que o envergar dos gráficos, né, sabe aquele aviãozinho que estava andando assim, de repente ele decide começar a subir assim? Mas por que isso ocorre? Empilhamento de tecnologia. Empilhamento de tecnologia. Então, o que significa isso? Significa que, com esse empilhamento de tecnologia, as mudanças serão radicais, as disrupções, que é alteração de padrões de mercado, quebra de paradigmas, a partir de agora com tecnologia serão muito rápidas. Nós estamos entrando num tempo que, apesar de tudo que possa parecer, até por essa pandemia, essas situações adversas que nós estamos experienciando, talvez você vai ver esse vídeo daqui a sei lá quanto tempo, mas pelo menos hoje, 2020, nós estamos num processo aí de quarentena e pandemia. Só que o que nós estamos entrando, apesar desse momento temporário de curto prazo estar assim, nós não estamos entrando num momento, em termos de experiência de vida, de sociedade, de crescimento, nós não estamos entrando num momento ruim ou um momento em que nós tenhamos, digamos, um caos ou tudo mais. Não, na verdade, a tecnologia, dia a dia, tem resolvido muitos problemas. E nós estamos entrando, sim, em algo completamente oposto, que é o quê?
que é uma era de abundância. A tecnologia tem resolvido muitos problemas. Então, essa era de abundância tem diversas oportunidades em diversos contextos. A energia elétrica vai baratear muito, água, quer dizer, todos os recursos cada vez, por mais que falassem no passado, não vai ter água, não vai ter aquilo. Olha, eu já vi gente falando que não ia ter reservas de lixo no mundo. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de receber um chinês quando eu trabalhava como coach de uma multinacional, tá? Quando eu prestava serviço aí como coach de uma multinacional, eu tive a oportunidade, isso, olha, já fazem aproximadamente 10 anos, quando eu prestava serviço como coach de uma multinacional. Há 10 anos atrás, veja bem, não foi semana passada, foi há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de receber um chinês que veio lá da China trazendo um projeto que ele vende pelo mundo até hoje, e esse projeto transforma quantidades gigantescas de lixo em uma matéria insalubre, um pozinho preto, assim, que diz o dono da multinacional, um dos sócios proprietários da multinacional, que você consegue botar até na boca, de tão insalubre que ele é. Ok? Então, o primeiro recurso, né? Voltando a ele, o primeiro recurso qual é? Nós aprendermos a assumir responsabilidade pelos sonhos, pelos resultados e para chegar onde nós queremos chegar. Primeira questão. Segunda questão, nós entendermos que eu só posso construir um futuro extraordinário e que faça sentido para mim se eu, em primeiro lugar, sei quem sou. Em primeiro lugar, eu sei qual é esse futuro, porque esse era um problema que eu experienciei durante décadas da minha vida. Se eu soubesse olha só, eu podia ter mudado radicalmente a minha vida só sabendo o que é que fazia sentido para mim quando eu tinha 20 anos. Eu comecei a entender o que fazia sentido para mim com 35 anos de idade. Você tem ideia do que é isso? Eu passei até os 35 anos desde atendendo pessoas como consultor, prestando serviço como gerente comercial, gerente administrativo, operador de concessionária de veículos. Eu prestei serviço, eu trabalhei, ou seja, eu passei décadas frustrado porque eu não sabia exatamente o que é que fazia total sentido para mim. Então, você imagina o seguinte, você imagina se eu tivesse com clareza o que é que fazia sentido para mim. Então, a primeira coisa também, após você assumir responsabilidade, você precisa construir um futuro que faça sentido para o teu propósito, para a tua missão. Então, identidade, isso é um pressuposto de todas as nossas metodologias da autogestão, do coaching. A identidade precisa ser, isso é um diferencial nosso, tá? Isso não é de praxe em todas as formações do mercado. Nas formações que nós ministramos, como eu trabalho com autogestão, você ter ideia clara de quem você é, para então poder construir um futuro que libere esse potencial, que faça sentido para você, é um outro pressuposto extremamente importante. E no início dessa live, nós falamos também de um outro problema, também que é comum como recurso, tá? As pessoas espiritualizarem. Nós falamos até dos cristãos. Eu, como eu falei, eu sou bacharel em teologia e outras formações acadêmicas das mais, tem diversas formações, tem mais, por enquanto tem bem mais de 100 formações, daqui a pouco tenho 200, pelo menos as maiores, assim, né? E continuo fazendo muita coisa. Mas só para vocês entenderem, em muitos contextos, as pessoas delegam ao universo, delegam a uma força de atração, né? Delegam a Deus. As pessoas têm mania de espiritualizar demais as coisas, seja de maneira mística ou seja de espiritualidade até cristã. Né? O que elas fazem? Elas delegam a responsabilidade que é delas. Por exemplo, falando um pouquinho agora sobre isso, agora para se tiver algum cristão nos ouvindo, nós poderíamos citar uma das maiores referências bíblicas em prosperidade, em sucesso e prosperidade. Quem foi? Salomão. Salomão foi uma referência bíblica. Salomão recebeu de Deus sabedoria, mas a Bíblia também é muito clara, ele buscou conhecimento. Ou seja, a nossa parte nós temos que fazer. E é isso que muitas vezes os cristãos e muitas pessoas de diversas crenças religiosas acabam se tornando limitadas por essas crenças. Eles delegam até a Deus a responsabilidade que eles têm de receber recursos para construir o futuro que eles querem. Então, esse é um grande problema, porque no momento em que você diz, olha, pai, me dá isso, e fica lá sentado com a boca aberta esperando que caia do céu,
poxa, você está negligenciando a sua parte. E é uma oração, muitas vezes eu sei que é bem intencionada, eu sei que é uma intenção positiva, mas é uma oração, eu diria que é uma oração, é, é, eu posso dizer assim, preguiçosa e imatura, uma oração imatura e preguiçosa. Porque a oração, se nós analisarmos o contexto teológico, não é essa. A oração é me dá a visão, me dá a sabedoria, o que, que eu tenho que aprender para avançar, o que, que eu tenho que fazer para ir além, quais os recursos que me faltam, me dá sabedoria, me mostra o que, que eu tenho que entender, o que, que eu tenho que aprender. Existe uma responsabilidade que nós temos e que está sendo negligenciada. Porque, entenda isso, ó, quanto mais recursos você tem, mais longe você enxerga. Quanto mais subsídios você tem, melhor você vê, mais você consegue resultados. Eu até, Ronivon, eu até não sei se você quer fazer uma outra pergunta, tá? Porque eu estou falando sem parar aqui e tenho mais ainda coisas para falar sobre esses recursos, mas você quer fazer uma ponderação? Alguma das pessoas que aqui estão quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar falando sobre esses recursos sequenciadamente. Não, tá ok. Eu só estava pensando numa coisa, estava falando aí, sobre a questão das crenças, né? As crenças limitantes, as crenças sabotadoras nesse momento, elas se encaixam muito em tudo isso, né? Sim. Talvez elas sejam um obstáculo para que muito não conquiste aquilo que deseja, né? Exato. No próprio meio cristão também, a gente vê que as pessoas elas acabam vivendo um papel assim de vítima, né? Entregam tudo a sua responsabilidade para Deus, mas não se qualificam, não estudam, não faz um curso, Exatamente. não buscam um conhecimento. E falando de Salomão, a gente percebe uma coisa: o conhecimento e a sabedoria, a riqueza, ela está intimamente ligada com o conhecimento e a sabedoria. Por Exatamente. exemplo, as pessoas, os mais ricos e os mais bilionários que existem, eles têm conhecimentos e habilidades que a maioria não tem. Exatamente. Exatamente. E olha que interessante, independente deles terem ou não uma fé cristã ou outra fé, independente Isso, disso, o que eles têm é o quê? O que eles têm é o quê? Independente, né? Claro que com paz, com a possibilidade de nós desfrutarmos disso e ainda termos aí a certeza da nossa promoção pós a morte aí para a eternidade, é muito melhor, sem dúvida. Mas muitos deles nem fé nesse sentido eles têm, mas eles têm o quê? Foco, ação, e eles entendem um princípio interessante. Como é que se constrói inteligência? Qual é o princípio da construção de inteligência? O princípio da construção de inteligência é o seguinte, ó. Inteligência, nós falamos então sobre essa questão de recursos, né? Para que nós possamos construir a inteligência, existem duas coisas bem importantes que nós precisamos entender, né? Inteligência vem do latim intelligere, que é opções e escolhas, e interligar informação. Então, opções e escolhas significa o quê? Que nós precisamos colocar no nosso neocórtex informações de qualidade. Nós precisamos colocar, então, subsídios de qualidade para que nós possamos, então, ter opções de escolhas de recursos para que nós possamos, então, construir o que nós queremos. E um segundo ponto extremamente importante dentro da inteligência, da construção da inteligência, são além de opções e escolhas, é interligar essa informação. E como é que nós interligamos a informação? Como é que nós nos tornamos inteligentes? Nós nos interligamos e nos tornamos inteligentes quando nós usamos essas informações, essas competências, esses recursos, esses conhecimentos para construir resultados, para construir planos de ações que nos levam aonde nós queremos. Então, é isso que é importante. E um outro ponto extremamente também importante nesse processo é como selecionar os melhores recursos. Para isso, eu destaco algo extremamente importante que a sociedade hoje negligencia. Olha, Ronivon, vou te falar uma coisa para você. Nas formações universitárias, aliás, não deveria nem ser de formação universitária, isso deveria ser matéria até de segundo grau, de ensino médio, certo? A ensinar as pessoas, ensinar os alunos a terem senso crítico, a saberem eleger informações de qualidade para construir digamos, os resultados que eles querem. Por quê? Só para vocês entenderem.
muitas vezes eu atendo pessoas que têm problemas sérios, problemas, né, são muitos problemas e cárceres, e são perdidas, e são pessoas que não têm recursos e que ficam refém. E sabe qual é um dos grandes problemas que elas têm? Uma série de interpretações infundadas da realidade, fruto de crenças limitantes, porque é interessante, eu sempre falo isso, crença limitante é mentira, e mentira tem perna curta. Quando eu te dou algo que não tem, que é mentira, que é uma crença limitante, você vai ver que é difícil eu provar que isso faz sentido. Entretanto, as pessoas não têm senso crítico para eleger a fonte das informações, para construir suas ideias. Às vezes, algumas constroem ideias fiadas em sofismas, ou seja, meias verdades. Então, pega uma crença limitante, aí pega uma falácia, um folclore, uma coisa que alguém disse que não faz sentido nenhum, aí junta com alguma coisa que realmente faz sentido e constrói uma ideia. E no final das contas, isso vira uma bagunça, porque a pessoa não consegue construir alguma coisa sustentável, consistente, de grandes resultados, né, se ela recebe subsídios, recebe informações que são informações que não têm fundamentação científica, que não têm fundamentação em cima de pesquisa de amostragem, que não é um fato verdadeiramente comprovado pela ciência ou por outra disciplina aí. Então, esse é um dos grandes problemas. A ausência de senso crítico ao eleger essas informações, ao filtrar o que ela recebe. E hoje é bem comum, né, nós recebermos as coisas enlatadas e acharmos que aquilo é uma verdade absoluta. E além disso, o que colabora para isso é o famoso estouro da boiada, né? Tá todo mundo indo naquela direção, todo mundo achando legal, todo mundo achando que é bom, todo mundo achando que funciona, todo mundo achando que presta, todo mundo achando que reps. Aí todo mundo vai na mesma direção. Isso, neurocientificamente, é explicável, porque o cérebro humano ele tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em rapidamente obter uma resposta para tomar uma decisão da melhor forma possível. Então, entra em ação um sistema reptiliano que diz assim, não, você tá, é que nem o estouro da boiada, né? Você dá um tiro para cima, perto do monte de boi no pasto, todos eles começam a correr, certo? E daí ninguém fica pensando, o que aconteceu? Não, todos eles, um corre, todos começam a correr, não quer nem saber por quê. E o ser humano é igual. A economia tem esse problema, chamado estouro da boiada. Um fala em crise, aí um corre, dois corre, o pessoal tudo começa a correr. Ninguém para pensar, ninguém procura ver se essa informação é importante, se isso faz sentido. Não, tá todo mundo correndo, vamos correr também, pô. E é o mecanismo neurocientífico, né, o mecanismo do cérebro explicado pela neurociência. E acabam, então, muitas vezes, digamos, agindo na média. Enquanto pessoas falam em crise, problemas, recessão, né, enquanto elas falam em adversidades, tem até um videozinho do Luiz Marins, que eu passo para vocês depois, quando eu for editar, eu jogo aqui dentro desse vídeo, que diz assim, o cachorro quente é a crise. Aí o pai ouviu o filho falando, formado em economia, que existiria uma crise, e começou a ouvir o filho, acreditar no filho, e no final das contas ele acabou construindo uma série de ações que levaram ele para a crise, certo? E daí ele falou assim, meu Deus, meu filho tinha razão, a crise veio, e na verdade foi fruto das suas ações, né? Então é bem interessante que nós construímos a nossa realidade. Assim como eu falei para vocês que a diferença entre primeiro mundo e terceiro mundo está entre as duas orelhas, a diferença entre sucesso e prosperidade, olha, nos momentos mais difíceis da história da humanidade, existem pessoas que fazem as perguntas certas, que enquanto os outros correm, eles veem oportunidades, que enquanto as pessoas têm medo, eles fazem a pergunta do tipo assim, o que é que eu posso ganhar nesse cenário? O que que eu posso o que esse cenário me traz de oportunidade? Enquanto todos estão correndo, o que eu posso fazer? O maior bilionário na área de investimentos hoje, pelo menos até o presente momento, na área de investimentos, é o especulador lá, o George Soros. E o George Soros fala isso, quando todo mundo está vendendo, ele compra, e quando todo mundo está comprando, ele vende. Entenderam? É só porque ele não pensa dentro da caixa, ele não pensa igual a todo mundo. Ou seja, enquanto todos os bois estão correndo, ele vai lá e come o pasto que os outros bois deixaram. É isso que vocês precisam entender. Pensar, simplificando uma série de processos complexos,
A grosso modo, pensar é fazer e responder perguntas. E se você faz perguntas com foco em solução, olhando para o lugar certo, você vai prosperar, você vai vencer os obstáculos e você vai enxergar o que ninguém está enxergando e aproveitar oportunidades que ninguém está vendo. Entendeu? Então, isso que é importante. Olha, usando uma metáfora que eu usei até na sexta-feira passada, eu vou usar de novo hoje, usando uma metáfora de uma corrida de Fórmula 1 ou uma corrida de carros. Imagine o seguinte, Ronivon, o carro começa a virar uma curva e começa a derrapar. E ele vai sair fora da estrada, certo? O carro começa a derrapar e ele vai sair fora da estrada. Um piloto profissional jamais cometeria o seguinte erro: olhar para o muro. Sabe quando o carro começa a ir de lado e tem um muro, e um guardrail, sei lá, um muro, um gramado? Um piloto profissional jamais vai olhar para onde o carro está escorregando. Ele sempre vai olhar para a pista. Porque, veja bem, na vida, nas leis da física, numa corrida real, o fato de você olhar para a pista não é nenhuma garantia de que o carro não vai escorregar, certo? Mas se é que há alguma chance desse carro não sair fora da pista, isso só vai acontecer se ele focar na pista e não no muro, certo? Na vida, isso usando como metáfora, agora na nossa vida não. Sempre que nós olharmos para o lugar errado, para as intempéries, para as circunstâncias, para o muro, para as adversidades, nós vamos nos perder. Se nós olharmos para o objetivo, para o alvo, para o foco, em detrimento das circunstâncias, e olha que interessante, isso também é um princípio de fé, né? Você vai prosperar, você vai vencer, você vai ver o que ninguém está vendo, vai aproveitar as oportunidades. Então, isso é extremamente importante, esse princípio, para que nós possamos entender que as adversidades são excelentes oportunidades. Existe um metaprograma interessante na sociedade também, que é o metaprograma de tem problema, vamos fugir. Problema, foge. Problema, não. Ó, o primeiro princípio do empreendedorismo, o primeiro princípio de sucesso é, olha só, as startups estão todas alicerçadas nesse ponto de vista. Nós estamos entrando numa era de abundância exatamente por isso. Por quê? Procure problemas da sociedade para resolver e a partir desses problemas que você resolve na sociedade, você pode criar um excelente negócio, uma empresa de sucesso. Até como dizem por aí, um unicórnio, aquelas empresas que valem bilhões, né? Vale pelo menos 1 bilhão. Então, a única chance que você tem numa corrida é não olhar para o lado, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o gramado, para o guardrail, e sim para a pista. E se é possível recuperar o carro para que ele não saia fora da pista, é a única forma, né? E na nossa vida é a mesma coisa, só que na nossa vida, como não existem leis da física envolvida nesse processo, nós sempre vamos conseguir recuperar o controle e a pista. Por quê? Porque é só focar no lugar certo. Da mesma forma, hoje nós temos no mundo cerca de 800 mil pessoas que se suicidam no mundo. É claro que o excesso de ansiedade, o excesso de desamparo, a falta de autonomia, a falta de recursos, a falta dessa compreensão de que eles é que são responsáveis por construir o mundo que eles querem, acaba muitas vezes, esse desamparo acaba deixando eles extremamente ansiosos, as pessoas extremamente ansiosas, sem recursos, fazendo com que elas olhem para o lugar errado, e muitas delas, olha, 800 mil pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se suicidam, ok? Volto a dizer, a grande maioria delas já está debilitada, mas elas já estão debilitadas porque elas experienciaram desamparo, elas já estão debilitadas porque elas olharam para o lugar certo, porque elas não conseguiram ver saída. Mas, Ronivon, tem jeito de você ver saída se você estiver olhando para o muro? Tem nem como desse jeito, né? Exatamente. Se você estiver olhando para o muro, você não vai ver saída nunca na tua vida, entendeu? Você só vai ver saída se você olhar para o lugar certo. Então, só que a raiz da ansiedade é o desamparo. Aliado a isso, ainda, né, a tecnologia hoje é sensacional em certo aspecto, mas em certo aspecto, a tecnologia tem adoecido coletivamente a sociedade. Só para vocês terem uma ideia.
hoje, de acordo com a neurociência, o trabalho de alguns neurocientistas, entre eles o trabalho do Dr. Suzano Herculano Rosel e outros neurocientistas que comprovam isso, o uso exagerado de informação, de tecnologia, de celulares, a hiperatividade cerebral gera, no núcleo accumbens da mente humana, gera anedonia ou anedônia, que é o quê? Muitos estímulos que acabam gerando anedônia, que é o quê? Digamos, precisa de muito estímulo para ter pouco prazer, para ter migalhas de prazer. Então, essa hiperestimulação, né, do núcleo accumbens de estímulos e recompensas acabam fazendo com que esses jovens, essas pessoas, acabem não achando graça nas coisas simples, como a vida lá fora, a natureza, a família, o relacionamento. E essa hiperatividade faz com que, então, olha só que interessante, olha só, Ronivon, que interessante, a tecnologia e a maciça corrente de informações hoje que compõe a nossa sociedade, a maciça corrente de... Olha só, é interessante, esses dias o Dr. Augusto Cury falou algo interessante. Ele falou que um imperador, um jovem hoje, de um ano de escola, tem mais informação em um ano de escola que um imperador tinha numa vida inteira, que um rei tinha numa vida inteira. Então, olha a quantidade maciça de informações, que isso também gera estresse. Olha quantas coisas as crianças têm que aprender, certo? Aliado a isso, aí não é mais... Meu filho, por exemplo, que é uma luta também para fazer com que ele cuide de si, né? Mas ele tem tablet, telefone, celular, notebook. Ele tem skate, nunca andou. Receber uma bicicleta de cross, nunca andou. Ou seja, agora, os eletroeletrônicos, como eu falei, ele não quer desgrudar. E nós temos, como pais, temos que policiar, porque a raiz da suicídio, depressão e drogas é essa hiperestimulação. Como assim? Eu vou criar uma relação agora para vocês entenderem, e essa relação ela é neurocientificamente estudada, tá? Que é justamente isso. Hiperestimulação durante muito tempo, porque o cérebro ele é assim, né? Você é como se fosse uma conta bancária. Você não pode gastar mais do que você arrecada, certo? Você precisa usar seu cérebro, mas você precisa de descanso, você precisa de outras coisas para que teu cérebro ele fique bem. Então, quando você gasta mais do que você arrecada, quando você hiperestimula o teu cérebro e você não dá descanso suficiente, você vai se esgotando com o tempo. E daí esse esgotamento, para quem tem predisposição, pode causar depressão. Até o Dr. Augusto Cury usa um nome interessante, síndrome do pensamento acelerado. Então, esse esgotamento, ele, com o passar do tempo, ele pode, para quem tem predisposição, gerar depressão. Mas um outro problema que ele gera também é justamente o problema de jovens e outras pessoas que, por precisarem de muitos estímulos para terem migalhas de prazer, em função dessa vida com hiperaceleração, hiperinformação, mas todos esses estímulos eletrônicos que existem nas tecnologias, principalmente o celular, redes sociais, etc., o que acontece? Na fase adulta, eles não conseguem ter prazer com as coisas mais simples da vida. Aí, muitas vezes, a fuga pode ser a bebida e outras formas de prazer, e de um abismo vai a outro, aí prova uma droga, prova mais alguma coisa, quando vê, eles estão aí numa situação de realmente de cair em drogas, né? Então, isso eu acho bem importante para nós entendermos que o nosso estilo de vida hoje, apesar de nós termos uma era aí de abundância se consolidando no horizonte, o nosso estilo de vida hoje tem adoecido a sociedade coletivamente. Agora, nós temos que retroceder? Não. Nós temos é que aprender a viver nesse novo mundo e com equilíbrio, entendendo que nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos das outras formas de inteligência, das outras formas de interação com o mundo e com a sociedade, com a natureza, para que nós não corramos o risco, né, de adoecermos coletivamente. Então, nós não temos que retroceder, nós temos que aprender a nos equilibrar nesse novo mundo e, sobretudo, nessa nova era que está chegando aí, que é uma era exponencial, uma era de empilhamento de tecnologia, né? E olha, não tem como você pensar de forma exponencial se você... Não tem como você empilhar tecnologia ou desenvolver inteligência sem senso crítico, sem eleger
eleger quais são as informações que você vai jogar na sua mente como sendo matéria-prima para construir os resultados que você quer, ok? Então, Ronivon, fica à vontade. Mais uma pergunta das pessoas que aqui estão conosco agora. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade, façam as suas perguntas. O nosso objetivo é enriquecermos bastante aqui. Se alguém quiser também fazer uma participação aqui, daí eu incluo você, eu abro o teu áudio. Eu fechei aqui, Thomas e Valéria, eu fechei os áudios aqui para que vocês não houvesse uma interferência, mas se alguém quiser participar aqui, basta solicitar via chat que você, com o maior prazer, pode participar, fazer perguntas e também, se quiser, né, eu abro o áudio, abro o vídeo, ok? Tá me ouvindo, Ronivon? Estou sim. Alguém quiser participar, pode. Tá falando. Há um mês atrás, mais ou menos, eu li um livro muito bom, As Três Mentes do Neuromarketing. Né? E durante esses dias, analisando toda essa situação, nós podemos observar algo muito interessante. Por exemplo, a inteligência emocional hoje é um grande recurso, né? Grande recurso que nós podemos usar de uma forma muito, posso dizer assim, honesta, inteligente, o coach, a neurociência. A gente observa o seguinte, o medo. O medo ele foi acionado assim, de uma forma muito, muito extensa. E quando a gente olha assim para a teoria dos três cérebros, o neocórtex, o sistema límbico, o sistema reptiliano, como geralmente o reptiliano é sobrevivência e impulso, o medo hoje, para quem sabe usar essas ferramentas, mas assim de uma forma honesta, hoje pode crescer muito. E tem um porém também, como nós podemos administrar esse sistema para que outras pessoas não possam nos manipular através dele. Por exemplo, tem pessoas que entendem dessa área e pode usar o límbico, mas de uma forma manipuladora, né? Manipular as massas, no caso. Né? A verdade verdadeira, Ronivon, é que isso foi feito a vida inteira. A vida inteira, isso é feito o tempo inteiro, né? Essa manipulação. E principalmente porque nós somos preguiçosos no sentido de utilizar o senso crítico para eleger as informações. Nós gostamos de engolir enlatado, nós gostamos de dizer assim, não, a pessoa está lá sendo pintada como autoridade, então se ele falou, está falado. E não é isso. Nós temos que desenvolver esse senso crítico, nós temos que realmente verificar se isso tem fundamentação, se isso é certo, se isso faz sentido, porque a mídia, ela, infelizmente, ela também é desprovida de senso crítico. E olha, é interessante, ó, uma das coisas que eu ouvi sobre... deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Ah, ok. Fica à vontade, Tomás, pode perguntar o que você quiser depois aí. Então, olha só que interessante. Esse processo, ele sempre foi utilizado principalmente porque as pessoas, elas têm essa preguiça de pensar e essa falta de senso crítico em eleger as informações. E outra coisa importante, de um modo geral, o ser humano ele é preguiçoso, né? Aquilo que você diz para ele que ele não vai atrás buscar se isso realmente faz sentido. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas vivem dessa situação de refém, de pão e circo, de espectadores da realidade. E olha, assim, sabe, Ronivon, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo. E é verdade, o cérebro humano é a ferramenta mais extraordinária do mundo. O cérebro ele é sensacional. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nem comparação com o nosso cérebro em relação ao melhor carro que o dinheiro pode comprar. O nosso cérebro é infinitamente muito superior, certo? Mas só para vocês entenderem o seguinte, ó. Por exemplo, você tem lá o melhor carro que o dinheiro pode comprar, o mais seguro, o mais confortável. Não adianta ser o melhor carro do mundo se você programa esse carro para andar a 100 km horários no drive, né? Programa a 100 km horários no piloto automático, bota o drive e deixa ele andar e senta no banco de trás. Adianta ter a melhor tecnologia do mundo se você não administra essa tecnologia?
Adianta você ter o melhor carro do mundo se você programa ele para ficar mantendo 100 quilômetros horários e senta no banco de trás? Não adianta nada, concorda comigo? Tá me ouvindo? Exatamente isso. Então, não adianta você ter o carro mais seguro do mundo se você não dirige ele. Se você sentar no banco de trás e programar ele para andar sozinho, provavelmente ele vai bater. Eu sei que agora estão lançando carros que são quase autônomos, né, com 100 sensores, né? Mas só para vocês entenderem, fora essa nova tecnologia que está chegando dos carros autônomos, até então você podia pegar o melhor carro do mundo, sentar no banco de trás e programar ele para andar, que não adianta ter toda aquela segurança se você não dirige. Então, toda aquela tecnologia se você não está no controle. O cérebro é a mesma coisa. O cérebro é extraordinário. O problema é que as pessoas não sabem como funciona seu cérebro, não sabem que elas podem ser, experienciar, viver e sentir o que eles quiserem, não sabem sobre plasticidade neural, não sabem que podem reeditar qualquer tipo de crença padrão, né? Existem muitas crenças do tipo assim, pau que nasce torto nunca se endireita, as pessoas não mudam. Se elas quiserem mudar, elas podem mudar num instante. Essa é a verdade. O cérebro, ele é como se fosse uma massa de modelar. E você pode mudar esse cérebro a qualquer momento. Você pode alterar o padrão limitante imediatamente. Então, é isso que nós temos que entender. A neurociência, ela quebrou muitos paradigmas. Nós, hoje, descobrimos o quanto o nosso cérebro tem essa flexibilidade, essa possibilidade, tem essa... tá. Ótimo. Legal, Tomás. Legal, legal, legal. Âncoras. Isso, exatamente. O Tomás está falando sobre âncoras. Exatamente. Olha, a âncora é uma das ferramentas que pode alterar a plasticidade neural, pode alterar as conexões neurais e reeditar uma série de padrões limitantes e se tornar um novo padrão. É isso que é interessante. Você já pensou, quando você sente alguma coisa ou experiencia alguma coisa que não te interessa, exercitando uma, duas ou três, ou poucas vezes, você automaticamente muda para sempre aquele padrão, aquela sensação, aquele cárcere? Essa é a maravilha do cérebro. O cérebro, ele é uma massa de modelar e você pode fazer dele o que você quiser. E o cérebro, de um modo geral, ele não é muito inteligente. Ou seja, se eu disser para vocês, por favor, olha, não vão pensar num coelhinho branco desse tamanho. Adiantou alguma coisa? Não, entendeu? Então, se nós entendermos como funcionam os mecanismos neurobiológicos, neuroquímicos, como funciona a plasticidade neural, e nós recebermos esses recursos, eu destaco uma série de conteúdos que nós temos para isso, neuroperformance, autogestão. Você também, né, a Ronivon está montando um programa nesse sentido. Nós temos o Seja Livre, nós temos diversos recursos que mostram como você alterar esse padrão e como você fazer com que o teu cérebro seja moldado para te dar o que você quer. Que até no piloto automático, como nós dizemos, ele te dá alta performance porque a estrutura determina a função. Se você altera a estrutura, e essa estrutura ela foi desenvolvida para te dar um certo resultado, até mesmo quando você não está focando nisso e dando realmente atenção a isso, ela te dá alta performance. Por quê? Porque a estrutura foi programada para isso, mesmo que você não esteja 100% presente naquele momento. Então, esse é o ponto que nós temos que entender, que tudo é possível com esse cérebro maravilhoso. E outra coisa que eu acho extremamente importante como recurso. Muito hoje se fala de inteligência emocional, e sem dúvida alguma, a inteligência emocional é um grandíssimo recurso, certo? O problema é que hoje no Brasil as pessoas falam de inteligência emocional, mas eu não vi nenhuma dessas pessoas falando o quanto existe a relevância da inteligência emocional estar conectada à inteligência cognitiva. Por quê? Porque a inteligência emocional por si só ela não é sustentável. Por exemplo, eu digo para você assim, quebra esse estado, resgata o eu, respira, vamos alterar isso. Veja bem, se você usa recursos para não ficar refém das suas emoções, mas você não avança na construção dos resultados da vida e do futuro que você quer experienciar, automaticamente você vai ter recorrência, automaticamente você vai reincidir nos padrões limitantes, nos cárceres. Olha, só para vocês terem uma ideia, lá no Seja Livre, nós trabalhamos também isso. E no Seja Livre é interessante porque lá nós mostramos que, e perguntam para mim, né? Olha, para dependentes químicos evitarem reincidência. Olha que interessante, mais de 90%. Em alguns casos chega a 95%, 96%, né? Ou seja, mais de 90% dos dependentes químicos que saem de uma clínica de recuperação, eles reincidem
na droga. Ou seja, eles saem de lá, teoricamente fazem todo um tratamento, toda uma desintoxicação, vão lá fora e acabam voltando para as drogas, né? Voltando para a clínica de reabilitação. É comum você conhecer pessoas que têm histórico de passar por 10, 12, 15, 20 clínicas, né? Isso aquelas que não morreram antes. Mas por que que isso acontece? Porque existem dois fatores, dois padrões importantíssimos. O primeiro deles é que eles saem dessas clínicas e voltam para os mesmos relacionamentos, para os mesmos grupos de amigos, para os mesmos locais que eles frequentavam antes, certo? Então, o que que acontece? Automaticamente, eles acabam voltando para os padrões antigos e reincidem. Então, se nós eliminarmos isso, fizermos uma conversão deles em certo sentido, ou seja, uma mudança completa de atitude, você vai para outros amigos, outros relacionamentos, outros locais, outro padrão de vida. Isso é metade do processo cognitivo. Isso é metade do cognitivo e também, né, com todos os recursos que nós fornecemos, também emocional. É metade. Qual é a outra metade? A outra metade é, em momento algum, permitir que eles fiquem como coadjuvantes, espectadores da realidade. Porque senão, sabe o que acontece? Eles vão se frustrar. Eles vão se frustrar e vão recorrer da droga. Vão recorrer dos problemas, ok? Então, em momento algum, você pode permitir que as pessoas fiquem refém e fiquem coadjuvantes, porque senão elas percebem que outras pessoas conquistam, avançam, conseguem, e elas ficam como espectadoras, e elas começam a se questionar e contar histórias limitantes, porque eu não nasci, porque Deus não gosta de mim, porque fizeram alguma coisa contra mim, porque a minha vida não dá certo, e elas acabam então se frustrando e fazendo o quê? Voltando para a fuga delas, que é o vício, a droga, ou seja lá o que for, né? Depende, pode ser até depressão, pode ser outra prostituição, pode ser jogatina, pode ser compulsão alimentar, pode ser outras coisas. Então, E nesse caso, o professor, boa noite, professor Luiz, o Ronivon, Valério, desculpa aí atrapalhar, professor. Não, pode falar, posso fazer uma pergunta aí? Boa noite. Eu cortado o áudio do Valério, sacaneei o Valério. Deixa eu abrir do Parabéns aí, tá obrigado, muito show aí, obrigado. muito bom. E nesse caso acontece pelas trilhas neuronais que já estão no cérebro, né? Mesmo com a plasticidade neural, nesse caso em específico, as trilhas que já estão ali, elas vão determinar os comportamentos. Isso, porque todo e qualquer... você usou a palavra trilha, sem dúvida alguma. Trilha, padrões, construções, sem dúvida alguma. Então, toda e qualquer trilha neural, todo e qualquer padrão, construção, isso tudo são programas, crenças também, né? Isso tudo compõe os programas. E esses programas, eles têm uma tendência a agirem quando a pessoa não está no controle. Então, metade do processo é você mudar completamente o ambiente, os locais e tudo que ela tinha de padrão de comportamento antes. Mas não é o suficiente, é só 50%. Os outros 50% é ela ser protagonista, assumir realmente a autonomia da sua vida e ela se conhecer e aprender a ter recursos para construir um futuro extraordinário que libere seu potencial, que faça com que ele tenha alavanca, inclusão, esperança, né? Então, se você sabe quem é, existe uma frase sensacional de Viktor Frankl, psiquiatra, que participou aí, infelizmente, de um campo de concentração em Auschwitz lá. E esse Viktor Frankl, pai da logoterapia, psiquiatra, ele falou algo importante. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Vamos de novo? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O que significa isso? Lá ele percebeu que se o cara fosse um monstro de forte, se ele ficasse meses sem comer e ficasse sem a força física, porque a sua força estava alicerçada na sua força física, sem força física ele sucumbia e ele acabava sabendo que ia morrer e ele ia lá para a câmara de gás sabendo que ia morrer porque ele não aguentava mais. Os intelectuais, os inteligentes, né? Também todo o seu poder estava alicerçado na sua intelectualidade, né? E eles sem se alimentar, passando frio, passando privações, não conseguindo mais raciocinar direito, o que acontecia? A mesma coisa. Eles se rendiam, sabendo que iam morrer, eles se rendiam. Então, o que Viktor Frankl descobriu? Que as pessoas que sobreviveram não eram os mais inteligentes, não eram os mais fortes, não eram os mais nada, eram só um tipo de gente lá. As que decidiram que iam
encontrar uma forma de sobreviver, custasse o que custasse, eles iam encontrar um caminho e um jeito de sobreviver. E foi desta forma, numa situação absurdamente hostil, que ele cunhou essa frase extraordinária. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, vamos de novo, recapitulando. Metade do processo é não permitir que eles voltem para os antigos relacionamentos, padrões, ambientes e tudo mais. Mas isso é metade. A outra metade é fazer com que eles tenham autonomia, com que eles tenham realmente identidade, que eles consigam, digamos, ter uma visão de futuro que gere inclusão, alavanca, esperança, que também acabe gerando autoestima, porque quando você percebe que você pode conquistar algo, e olha só, e você sabe exatamente quais os passos precisa dar para chegar lá, automaticamente você se sente incluso, gera alavanca, gera esperança, e você consegue ser protagonista. Então, metade é não permitir que volte nos padrões, mas se não houver o protagonismo, se ele não for gestor de si, se ele não tiver recursos para construir o mundo que ele quer experienciar e não se sentir habilitado, não tiver as ferramentas para isso, o fato dele ficar como espectador vai fazer com que ele tenha uma reincidência, uma recaída. É a mesma coisa em qualquer padrão, drogas, depressão, não importa. De repente, uma pessoa com baixa autoestima e que acha que não nasceu para ter sucesso, ser feliz, não importa a crença limitante. Eu posso dar identidade, missão, propósito de vida, eu posso fornecer uma série de recursos, empoderá-la, tratar todas as crenças limitantes dela, ela pode sair se sentindo extraordinariamente capaz e habilitada. Isso tem uma validade razoavelmente curta, se ela não colocar em ação e não construir o futuro que ela quer experienciar e não se afastar dos padrões antigos. Se ela não fizer isso, ela vai reincidir. Ou seja, o que eu contei para ela é verdade, mas o fato dela não ter evidências disso, como assim evidências? O fato de ela não conseguir colocar isso em prática e construir passo a passo esse resultado e chegar onde ela quer, isso faz com que ela deixe de acreditar que ela é capaz, que é possível, que o sonho, o sucesso, o resultado, uma família, um relacionamento, tudo que ela quer também é para ela. Ou seja, ela deixou de acreditar porque não há provas, porque não há evidência, porque não há nada que comprove isso. Mas por que que isso aconteceu? Aconteceu única e exclusivamente porque a pessoa não aprendeu passo a passo a construir e conquistar o que ela quer. Olha que interessante isso. Então, são esses dois padrões aí que são os principais responsáveis hoje pela recaída nas drogas e seja o que for, compulsão alimentar, vícios, prostituição, né, compulsão por compras e etc. Por favor, fiquem à vontade. Perguntas? Oi? Então, a importância do plano de ação, né? Para Extremamente você ir importante. do ponto A ao ponto B. Um dos recursos importantes, um deles. Exatamente. Um dos recursos. Principais, um dos principais recursos é autonomia e clareza, né? Um dos principais recursos. Mas, volto a dizer, não é apenas esse. Às vezes a pessoa tem por exemplo, mesmo que ela tenha um plano de ação, mas ela, com esse plano de ação, ela acabe recorrendo ali em uma série de padrões antigos e relacionamentos antigos, ela acaba também caindo de novo lá nos padrões, os antigos padrões ali. E nesse caso seria importante, então, a gente utilizar as âncoras, porque aí vai ter uma mudança no comportamento emocional, né, da pessoa, então seria também, ajudaria para essa mudança no comportamento cognitivo. Exatamente, exatamente. As âncoras são uma das ferramentas. Na verdade, não são as únicas, mas são uma das principais, né? Agora, por exemplo, você pode reeditar uma série de padrões com as ferramentas que nós temos ali na área de coaching, programação neurolinguística, né? Autogestão, tem uma série de outras ferramentas. Mas a âncora é legal porque a âncora é uma das formas bem rápidas ali de fornecer autonomia para que ela não fique mais refém e altere essas construções, altere essas trilhas neurais. Entretanto, volto a dizer, a âncora ela deixa de ser sustentável se você não tem evidências que te levem na construção do futuro que você quer experienciar. Mesmo que você crie uma situação
Mesmo que você não tenha vivido essa situação, mas você pode criar uma situação, Sim. trazer essa emoção, né, para o momento, e fazendo isso com alguma periodicidade, a gente consegue ter essa mudança comportamental, ou não? Não, exatamente. Entretanto, quem está falando aqui é o Tomás, né? Isso. Tá, Tomás. Entretanto, Tomás, é o seguinte, ó. É necessário que, por exemplo, é isso que eu falei antes, tá? Hoje, muitas pessoas falam aí de inteligência emocional, mas ninguém está dizendo algo extremamente importante. Inteligência emocional, por si só, ela não é sustentável. Se você... Que nem, por exemplo, ó, esse recurso que você está falando aí, a âncora, por exemplo, ela pode ser um recurso de inteligência emocional. Você respira, resgata o eu, vem para o presente, altera o padrão. Quer dizer, é um recurso muito útil na construção da inteligência emocional. Entretanto, se você altera um padrão, se você resgata o eu, se você quebra isso, mas você não avança na construção, e para isso eu destaco um plano de ação, e plano de ação já é uma competência cognitiva, né, não é uma competência emocional. Se você não linkar essa competência emocional de uma âncora, de quebrar um estado, em cima de ações claras que te levem para onde você quer, vai haver reincidência. E isso hoje eu não tenho visto ninguém dizer isso. Alguns falam muito em inteligência emocional, faturam milhões aí de inteligência emocional. Eu já participei de eventos que eu vi e eu vi eles falando de um assunto, mas não falando da relevância dos dois estarem conectados. Exatamente, eu acho que esse é o Sustentabilidade. ponto, né? Exatamente, esse é o ponto, porque isso não é Exatamente. falado. E a gente utiliza uma ferramenta esporádica e não tem essa interligação, né? E aí acaba que não tem a exatamente, sustentabilidade, né? Se você não... não tem Justamente. sustentabilidade. Então, é isso. A inteligência emocional e a cognitiva, elas andam juntas. Se você não tiver as duas conectadas uma na outra, né, é efêmero. Ah, eu quebrei o estado, estou me sentindo maravilhoso. Mas até quando? Até quando você vai se sentir maravilhoso? Até à luz da realidade do teu cárcere, das frustrações, da falta de avançar, de conquistar, de chegar onde você quer, de compreender que você pode viver, experienciar o que você quiser, começar a te frustrar e você não consegue avançar, então não é sustentável. Agora, se você quebrou o estado e logo em seguida você sabe que você precisa olhar para o lugar certo e construir ações que te levem até lá, aí sim, aí você juntou emocional, por exemplo, né, existem muitas outras ferramentas emocionais e cognitivas, mas só essas duas aí, que é juntando uma emocional com uma cognitiva, aí vocês têm a sustentabilidade, a garantia de que aquilo se estabeleça porque você realmente está avançando e se afastando do padrão antigo. Perfeito. Ok? Mais alguém, por favor? Ronivon? Você que é o... Para mim tá show, ó, tá show. Tamo junto. O que mais? Nesse caso aí, como fica competências brandas? Em que aspecto você se refere a isso? Pode ser mais claro, por favor? Um ano atrás, eu fiz um treinamento rápido na empresa que eu trabalho, com a equipe que eu lidero. Tinha ocorrido uma situação de um funcionário ele ficar muito agitado, entendeu? Aí, 3 dias depois, eu fiz esse treinamento. A gente observa que existem inúmeras pessoas que têm um currículo assim muito bom, um currículo ótimo, sabe de tudo, mas quando trata-se em se relacionar com as pessoas, acaba deixando muito a desejar, né? Por falta de recursos, exatamente. Saber como fazer, Exatamente certo? isso daí. Então, isso. pode continuar a pergunta. Não, como é que fica assim nesse caso aí? Competências brandas. Olha, eu não sei o que você chama como de competências nós podemos brandas. Nós chamamos de recursos. E não importa qual recurso é. Pode ser um plano de ação, pode ser uma crença, pode ser uma âncora. Existem milhares de recursos, mas para nós tratamos todos de recursos. E olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, o que faz uma pessoa querer pular de uma ponte pode parecer uma coisa ridícula para você. Entendeu? Então, eu não sei o que é uma competência branda. Nós, no nosso métier, na autogestão, na PNL, no coaching, todas as formações que eu fiz até hoje, nós não usamos esse adjetivo, porque não existem competências brandas ou não brandas, né? Existem recursos. Olha, quer ver uma coisa? Ó, pensa só, um mendigo na sarjeta, pedindo esmola.
Sabe aquela frase muito simples, de um limão faço limonada, tudo que não mata engorda, todas as coisas ruins que não, me fortalecem, todas as coisas cooperam para o meu bem, como diz a Bíblia. Quer dizer, sabe esse recurso muito simples, que é um simples reframing, uma simples ressignificação de olhar para aquilo e pensar mais ou menos assim, do limão faço uma limonada? A pergunta que eu tenho é o seguinte, você acha que um mendigo na sarjeta, ele tem essa crença? Não, não. Não tem. Se tivesse, eu não estava na sarjeta. Se Aí tivesse vai do isso, mapa de cada um, né? Exato, mas aí que nós temos que entender, ó, nós temos que entender que às vezes o que encarcera a pessoa, às vezes pode ser uma coisa insignificante. Ó, eu vou te falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei com médicos, já trabalhei com gente extremamente esclarecida e algumas crenças vocês não vão acreditar que para nós aqui eu poderia dizer que parecem ridículas, mas são crenças. Eu já vi gente impedido de prosperar porque a mãe ele achava que ia fazer isso e a mãe não ia gostar, e mãe é mãe. Se mãe falar alguma coisa de maldição e não gostar, pega, por exemplo. E é uma pessoa, se eu te contar que era uma psicóloga com 2 formações na área, tu acredita? Que não era uma pessoa que não... Né? Então, eu já vi médicos dizendo que iam se matar porque são feios. E se eu te mostrar a foto da doutora horrível, você não acredita que aquela mulher é horrível. Aliás, uma mulher lindíssima, entendeu? Quer dizer, eu já vi gente cometendo... Por exemplo, sabe como é que eu já tive a oportunidade de libertar uma pessoa? Tá, Valério, já falo, Valério, pode deixar. Existe mais de uma teoria. Na verdade, eu vou falar por alto 2 sistemas, tá? Já te falo aqui. Teoria dos 3 cérebros e Stephen Kanitz, o sistema 1 e sistema 2. Mas só para vocês entenderem, ó. Uma pessoa experienciando um cárcere terrível, extremamente inteligente, passada em concurso. Olha só, cara, olha que loucura. Pessoa passada em concurso, gerente de algo governamental, passada em concurso, uma pessoa extremamente inteligente, cara, na questão financeira e em outras questões. Se eu te contar que ela vivia um cárcere, aprisionada por um adjetivo que disseram para ela, e olha que loucura, uma pessoa que passou em concurso em momento algum foi no dicionário ver o que significava isso. Ou seja, falaram um adjetivo, agora não me vem a qual era na cabeça, agora não me lembro, faz muito tempo. E eu me lembro que quando ela falou que qual era o grande problema dela que impedia, eu disse assim, mas você sabe o que significa isso? E ela disse assim, eu acho que é isso aqui, não é? Não é. Ou seja, o adjetivo que estavam dizendo para ela não era negativo, era positivo. Uma pessoa que passou em concurso, que passava o dia inteiro estudando, em momento algum foi olhar no dicionário para ver se aquele adjetivo, o que significava. Ou seja, para fazer uma prova, ela estuda. Agora, para avançar na vida e entender o que é que disseram para ela, ela não faz. É incrível, pessoal. Às vezes, as crenças limitantes que algumas pessoas têm, e alguns recursos que faltam a essas pessoas, são recursos ridículos. Ridículos, assim, se for analisar, que negam permissão para a pessoa ser feliz, que negam permissão para a pessoa ter qualidade de vida. Então, mais do que nunca, é necessário elicitar, é necessário descobrir, através de ferramentas que nós ensinamos, quais são essas crenças e alterar essas padrões limitantes que negam permissão para a pessoa avançar. Porque é inacreditável, assim, algumas crenças limitantes. E gravem isso também para mim responder o Valério agora. Crença limitante é mentira tem perna curta. Por exemplo, se eu disser para você, você não vai conseguir, como é que eu vou provar isso para você? Agora, se eu falar ao contrário, tudo que você quiser e sonhar com um plano consistente, você pode realizar. Como é que eu provo isso? Isso é verdade. Eu provo pela psicologia, por biografias, por planejamento estratégico, por administração, quer dizer, por coaching, PNL, por marketing. Eu posso provar de muitas formas a verdade, porque ela é verdade. Agora, a mentira, se eu te contar algo, eu vou ter que inventar uma outra mentira para poder dizer que aquilo é verdade, para te limitar. E olha, as pessoas, elas, justamente pela falta de senso crítico, pela falta de duvidar das coisas que elas internalizam e acreditam, né? Elas acabam justamente se encarcerando, experienciando uma série de problemas. Um cárcere, ele gera ansiedade. A raiz da ansiedade é esse desamparo
que nega permissão para elas avançarem. E elas acabam se contando um monte de histórias e acabam se debilitando. Eu até falei numa outra live que eu fiz sexta-feira, só para vocês terem uma ideia, ó. Psicopata, uma das matérias da minha pós-graduação, dos temas que nós trabalhamos lá na pós era sobre psicopatia. Vocês sabiam que psicopata não fica doente? Quem sabia disso? Vocês sabiam que psicopata, de acordo com a medicina, todos os médicos que acompanham psicopata nunca viram psicopata ficar doente? Ele é doente, certo? Ele tem atrofia amidalar. Ó. O que nos faz humanos é as duas amígdalas que fazem com que nós tenhamos remorso, empatia, que nós sintamos dor ao machucar outras pessoas, né? Arrependimento. O psicopata não tem isso, mas o psicopata tem lógica, né? Você falando aí, Luiz, eu me lembrei de uma situação, já ocorreu na vida da minha esposa. Eu já escutei várias vezes você falando sobre a questão do psicopata ele não adoecer. A minha esposa teve um relacionamento passado com uma pessoa aí que ele violentou muito ela. Ela tem algumas marcas no seu corpo. E quando eu falei isso para ela, ela abriu os olhos, porque ela me falou o seguinte, que esse cidadão, ela nunca viu ele doente. E ele chegou a jogar até café quente em cima dela, sem ela fazer nada. Ela ficou admirada. O cidadão era assim mesmo, eu nunca vi ele doente. Sim, mas de um modo geral, só para vocês terem uma ideia, veja bem, nem todas as patologias são psicossomáticas, mas a grande maioria delas. Então, por que ninguém nunca viu um psicopata ficar doente de acordo com esses... Veja bem, os médicos que acompanham e trabalham com psicopatas, estudam psicopatas, eles nunca viram ficar doente. Mas por quê? Porque não todas. Existem patologias que são de origem genética, alimentares, patologias que são de origem circunstanciais, a pessoa andou perto de coisas que são... por exemplo, assim, a pessoa mexeu com coisa química. Desestruturada, família, tudo. Mas, não, isso já é somatização também. A família desestruturada é somatização. Mas só para vocês entenderem, ó, existem patologias que têm fatores genéticos, ambientais, alimentares, etc., né, circunstanciais, mas a maioria dessas patologias, a maioria das doenças, de acordo com a medicina, são somatizações. O psicopata não somatiza, ele tem razão, mas ele não internaliza aquilo, ele não tem estresse, ele não tem aquela situação que diz assim, olha, eu engoli a seca, aquilo ficou, meu estômago... Ele não emocionaliza, né? Isso é emocional, né? Usar a emoção e arquivar aquilo e ficar assim, se remoendo, estressado por dentro, isso é característica do ser humano normal, não do psicopata. O psicopata tem a razão, mas não tem essa somatização, esse estresse, né? E de acordo com a medicina, não todas, mas a grande maioria das patologias, sei lá, eu não sei exatamente se é 60%, 70%, 80%, mas a grande maioria das patologias são somatizações. Nós criamos elas com nossos estilos e hábitos de vida. Então, olha que interessante. Desculpa, professor. Em relação às crenças, a gente estava falando em relação às crenças, né? Isso acontece muito, as pessoas entrar nesses estados sem recursos por conta, por exemplo, de ter adquirido essa crença antes de ter a mente analítica, quando é criança e não sabe, e isso vai ficando... O que? A questão da patologia? Não. Desculpa, a questão da crença, das crenças mesmo, que a gente estava falando antes. Para onde elas vêm? De onde elas vêm? Isso, porque a pessoa ela tem status sem recursos, ela não consegue avançar na vida e muitas coisas, né, como o professor falou, por coisas ridículas, né, menções ridículas aí. E isso pode acontecer porque a pessoa adquiriu essa crença lá na infância, trouxe isso sem saber e está enraizada lá e ela continua tendo os mesmos padrões até hoje, sem saber. Isso acontece ou existe essa mudança? Olha, existe essa mudança, em parte. Algumas pessoas amadurecem e acabam percebendo que uma série de comportamentos e padrões são obsoletos. Mas existem muitas pessoas que, de repente, amadurecem em uma área e outros padrões estão extremamente ultrapassados. Ou seja, de repente ela era criança em algum momento. Olha, veja bem, por onde vêm as crenças? Das experiências, do que falaram para você, do que você vivenciou. Quer dizer, existem muitas formas pelas quais você adquire uma crença e ela geralmente ela tende a se fortalecer cada vez mais, porque a pessoa tem uma crença limitante,
Crença é programa que gera atitude, que gera resultado, que gera potencial para mais crença. Ou seja, um sucesso chama outro sucesso, um abismo chama outro abismo, um fracasso, outro fracasso, uma frustração, outra frustração, uma prosperidade, outra prosperidade. E a verdade verdadeira é que Deus não tem nada que ver com isso. É só teu programa, entendeu? É só o programa que está rodando. Então, em síntese, ela pode vir de muitas situações. Mas o que é interessante? O interessante é que mesmo aquelas pessoas que são esclarecidas, elas, em determinados momentos, elas experienciaram alguma coisa e elas disseram assim, olha, não, isso aqui é muito interessante, então eu já sei o que fazer. Numa circunstância que acontecer isso, eu tenho que usar esta recurso, agir dessa forma para ter o resultado. E só que isso você utilizou quando era criança. De lá para cá você cresceu, você amadureceu, você casou, você teve filhos, você... E aquele programa, aquela estratégia funcionou quando você era criança, hoje não funciona mais. Então existe uma série de programas, por mais que você seja esclarecido, que carecem de atualização. Com o passar do tempo eles se desatualizam, porque existem estratégias que são melhores naquele mundo, naquele contexto, naquele momento da sua vida. E quando você aprende autogestão, quando você aprende como construir inteligência, como focar onde você quer, automaticamente você atualiza os programas. Porque todos eles, com o passar do tempo, acabam se tornando desatualizados, obsoletos. Mas eles vêm de diversas circunstâncias, diversos no ambiente, nas experiências, e o pior deles é que eles se retroalimentam, né? Então, quando você crê em algo limitante, isso é um programa que gera resultados, gera evidências, e gera filtros da realidade e potencial para mais do mesmo. E a pessoa... E isso acontece também porque o cérebro ele acaba querendo economizar energia, então ele vai utilizando os meus padrões. Exatamente, ele é pretensioso. Além de preguiçoso, justamente por ele ser, justamente pelo objetivo de poupar energia, ele acaba sendo pretensioso, né? Então ele acaba ajudando você a poupar energia e ele acaba então fazendo com que você utilize uma série de mecanismos e padrões que são mais fáceis, mas não são críticos. É por isso que nós que precisamos usar a nossa energia para duvidar, para questionar e para aprender a construir os resultados. Mudar os hábitos, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa agora, daqui a pouco nós já estamos também finalizando novamente, né, a segunda parte. Eu queria só dizer o seguinte, Valério, você perguntou assim sobre a questão dos 3 cérebros. Nós vamos fazer uma live, então, e vocês todos estão convidados. Vou falar um pouco mais sobre os 3 cérebros, né, que são aquilo que tu estudaste lá, a Rony Von, dos 3 cérebros do neuromarketing, do professor, foi o professor de Curitiba, como é o nome dele? O Peruso, Marcelo Peruso. Peruso. Tá? Então, nós vamos falar, então, em neurobiologia. Vamos fazer uma aula sobre neurobiologia do consumidor dissecada e focada em planejamento estratégico. Aí eu vou falar um pouco mais sobre os 3 cérebros do neuromarketing e vou falar sobre o sistema 1 e o sistema 2, né? Que é o rápido e devagar, como eles funcionam. Então, nós vamos dissecar um pouco mais isso. Mas, a princípio, Valério, basicamente, o sistema reptiliano é responsável pela fuga, sobrevivência e reprodução, né? E ele não é muito inteligente, então eu tenho aulas sobre isso também para você. Você já tem acesso a essas aulas lá no projeto Supercoach. Nós também temos o sistema 1 e o sistema 2 também são importantes. Compreender esses mecanismos também nos ajuda muito em marketing, em vendas, em relacionamento com os nossos clientes, em processo de coaching. É importante entender esses filtros da realidade, esses mecanismos. Pessoal, para nós não nos delongarmos muito agora, e já vai quase acabar novamente a live, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou editar ela, juntar as 2 partes, e eu jogo lá no YouTube, jogo em alguns lugares, vocês vão ter acesso. Mas a pergunta que eu tenho, assim, para finalizar, o que ficou da noite de hoje? Se alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma ponderação, Ronivon, você quer falar alguma coisa sobre o que ficou dessa noite? Fazer uma última colocação, uma última pergunta? Não, para mim tá ok, foi ótimo. Eu gostei muito. Ela foi muito assim participativa, né? Esclareceu muitas coisas aí. Ok. E veja que o tempo ele passou tão rápido que nós estamos com quase 2 horas, né? Uma hora e meia, passou voando o tempo. Passou rápido, né? Até eu achei também. Parabéns aí, foi muito boa. Obrigado, Ronivon, é um prazer. Olha, aos que estão aqui também conosco, eu quero dizer que vai ser um prazer fazer lives com vocês também. Vai ser um prazer estar aí participando, fazendo no YouTube. Eu quero que vocês venham, tragam mais pessoas, e nós vamos fazer com temas diferentes, sabe? Então, aqui nós falamos sobre recursos para enfrentar esse momento atual,
e quais são os recursos importantes para nós, mas isso é só a primeira parte. Nós temos ali uma série, nós podemos falar agora de recursos estratégicos para que nós possamos aprender a observar oportunidades e prosperar nesse cenário. Nós temos muitas possibilidades aí, pessoal. Então, nós vamos estar agora planejando uma série de outras lives sobre outros temas, e vocês todos, e quem vocês quiserem convidar, né, vai ser um prazer, serão todos muito bem-vindos, vão ser nossos convidados. Mais algum? Tomás, Valério, Gabriel, mais alguém quer fazer uma ponderação? Eu posso abrir aqui, vou abrir o microfone de vocês aqui para todos vocês. Eu também só queria agradecer e dizer que foi muito bom aí, prazer estar sempre com vocês. Aí, prazer em conhecer, Ronivon. Show de bola aí, essas colocações, né? Cara, muito boa, foram muito boas mesmo, bem esclarecedoras. Eu acho que é isso aí, esse momento é um momento que a gente tem que olhar para as oportunidades, né? E utilizar o princípio de Pareto, né? Do princípio dos 80-20. E enquanto tá todo mundo chorando, a gente tem que olhar para o outro lado mesmo e poder estar resgatando as pessoas desse momento, né? Tem muita gente aí que está passando por um momento extremamente conturbado e às vezes realmente por falta de recurso, e algo que a gente pode estar entrando aí, fazendo a diferença e realmente utilizando aí a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus para ajudar com a neurociência, comprovando aí o que Deus fala, né? E utilizando esses recursos para isso. Então, obrigado. E valeu, professor Luiz. Sabe a admiração que eu tenho por você aí, tá? Obrigado, nem precisa falar. Obrigado por tudo aí. Esse é o cara mais inteligente do Brasil, sem dúvida. Que isso. Eu vou falar uma coisa. Olha, vou fazer o seguinte, então. Participa da próxima live lá, que acabei de falar para o meu filho agora de tarde isso. A gente acha que é inteligente, pelo amor de Deus, tem uma piazada que chega aí, rapaz, e tá matando a pau. Eu até tenho só que eu vou falar em outro assunto, vou falar em estratégia de marketing. Tem uma piazada que chegou aí e desbancou pessoas fortemente entrincheiradas, com estratégias, credibilidade, dão entrevista nos melhores programas da televisão, desde a Ana Maria Braga, jornal. Meu Deus do céu, tem gente que chegou ontem, está matando a pau, botando 15, 20 mil pessoas no estádio. Ontem fez uma live com 100 e poucas mil pessoas, então a gente acha que é inteligente. Rapaz, vou te contar, cara, tem gente assim que metade da nossa idade, olha, pelo menos a minha, né, que tenho quase 50 anos, e pelo amor de Deus, rapaz, os caras são uns aviões de inteligente, tem que aprender com eles, viu? Então, com toda humildade aí, a gente tem muito que aprender, muito que aprender. Talvez alguma coisa eu saiba em certa área, porque é meu foco de pesquisa, mas, meu Deus, eu agradeço muito aí pelo elogio, mas com toda humildade, pelo menos eu te digo que, olha, eu tenho muito, muito, muito que aprender mesmo. Não, sem dúvida, a gente tem muito que aprender, né, professor? Mas é que a gente tem que utilizar, e muito disso acontece, né, porque essas pessoas, elas utilizam um recurso de exponencialidade que é a internet, né? Então, você colocar 100 mil pessoas numa live, se você utiliza os recursos corretos, é muito mais fácil do que colocar isso num auditório, né, como era feito antigamente. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Utilizar também, trazer esses recursos para dentro dos negócios para poder exponencializar aí mesmo. Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre atalhos cognitivos ou gatilhos, porque, na verdade, vamos falar sobre isso também na próxima live. Vamos falar um pouco sobre neuroestratégia, neuromarketing e falar exatamente sobre isso. Vieses, atalhos, gatilhos. Vamos entender a diferença, entender o que significa, como funciona o cérebro. Vamos falar sobre isso também. Mais alguém ainda para nós nos despedirmos? Valério, quer falar alguma coisa? Quem é que não falou ainda? Gabriel? Nós vamos encerrar daí. Tudo bem? Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi? Ok? Então, mais uma vez, agradeço pela presença de todos, é um prazer. Aguardem, então, as próximas lives, os próximos dias. Será um prazer ter todos vocês aí conosco novamente. Quem mais vocês quiserem trazer. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Fiquem na graça aí do Senhor. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.